Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: tenho um relacionamento com meu sócio, porém ele é um cafajeste, mulherengo, tem várias ficantes e eu me sinto muito mal. Ele abala meu psicológico, amo ele. Como esquecer se ele é meu sócio? Ah, meu bem, mas tem coisa também, não. Tem coisa que não é difícil não, gente. Tem coisa que a gente se envolve onde a gente já sabia que a coisa era... Porque assim, ó, se ele é o seu sócio, talvez, não sei, mas talvez você tenha tido primeiro uma relação profissional para depois ter uma relação amorosa, né? Eu acho difícil eu ter me envolvido amorosamente com a pessoa para depois eu ter uma relação profissional, porque se fosse isso, se eu tivesse uma relação amorosa com a pessoa, aqui, porque do jeito que você falou aqui, que ele é cafajeste, mulherengo, tem várias ficantes, então isso aqui provavelmente você... eu tenho um relacionamento com o meu sócio. Não, você fica com o seu sócio, essa é a verdade. Relacionamento só está na sua cabeça mesmo. Então, provavelmente é isso mesmo, provavelmente houve primeiro um negócio, tiveram uma relação profissional, como o cara é mulherengo, biscateiro, ele ia jogar charme pra cima de você? Ia. Agora, provavelmente, você tendo uma relação profissional com ele, você já sabia que ele era mulherengo, tinha várias ficantes, ou seja, biscateiro. E ainda assim, caiu na lábia do biscateiro. Gente, ó... mulher que cai na lábia de homem casado, mulher que cai na lábia de homem biscateiro, eu suponho que estivesse carente para cair numa lábia dessa. Porque cair na lábia de homem casado tem que estar carente. Quando eu atendo mulheres aqui no atendimento que se envolveram com homem casado, a gente sempre detecta carência. Isso eu estou falando dos meus atendimentos, não estou falando de uma pesquisa de Harvard, tá? Estou falando a partir dos meus atendimentos, ou seja, de um universo muito particular. Nos meus atendimentos, quando mulher se envolveu com homem casado, não teve um atendimento dos que eu fiz que não identificamos carência, em outros identificamos uma baixíssima autoestima, a pessoa de alguma maneira tinha uma visão distorcida sobre si mesma. Por isso que aquelas palavras que ele dirigiu a ela... aquilo ganhou contornos, né, maravilhosos. Por quê? Porque eu tenho uma visão tão, às vezes, baixa sobre mim mesmo. Aí vem uma pessoa, fala coisas tão maravilhosas, eu caio. Então, não é porque uma pessoa se envolve com homem casado que ela necessariamente não presta, certo, gente? Que às vezes a gente tem essa ideia de que a mulher, só porque se envolveu com homem casado, ela não presta. Não. O que não estava prestando dentro dela, na verdade, era o amor próprio. O amor próprio ela não tinha mais. A autoestima estava inexistente em muitos casos. E aí ela, por isso que projeta um monte de coisa e por isso que depois não consegue sair. Não consegue sair. Porque aquele homem representa tudo o que eu queria. Ou seja, um homem que me deseja. Você está entendendo? Só que o cara só olha para ela como sexo. Mas na cabeça dela, na cabeça da pessoa, ela já não tem uma imagem boa sobre si mesma. Então, na cabeça dela, ela está sendo desejada. Olha que legal, olha que bacana. Aí ainda vem um outro componente, né? O cara é casado e me quis. Então, parece que isso me torna ainda mais especial. Então, eu que me enxergava sem nenhuma característica especial, agora me vejo tão especial. Então, vira até um vício, a dependência emocional, que está permeada de tantas coisas aqui, tá vendo? Não é uma simples dependência. Olha quanta coisa que está interligado, que faz com que eu fique tão conectada nessa pessoa, mesmo sabendo que não presta. Mesmo sabendo que é um homem casado, está enganando a mulher e está me enganando, acho que não. Mesmo sabendo que é um biscateiro, cafajeste, mulherengo. Olha lá. Amo ele! Como esquecer se ele é meu sócio? Eu esqueço quando eu percebo. Biscateiro, mulherengo, cafajeste. É isso que eu quero para mim? Essa pergunta, o que eu quero para mim, teve um capítulo do meu primeiro livro, O Dor de Amor Tem Jeito, que isso ficou muito evidente. Eu dei exercícios ali para a pessoa entender o que eu quero para mim, o que eu não quero para mim. E esmiucei ali, porque quando a gente tem clareza do que a gente quer e do que a gente não quer, então o racional começa a funcionar.
ele vai se ligando, ele vai se ligando, ele vai se ligando. E eu vou enxergando o óbvio. Para quem está de fora, é óbvio. Eu que estou dentro, é óbvio. Mulherengo, biscateiro, cheio de ficantes. Ai, mas eu quero, eu amo, eu não consigo. Então, por mais que muitas vezes eu sei o que eu deveria fazer, eu acredito que eu não consigo fazer. Por isso que eu tenho que ir ativando o meu modo racional. É isso que eu quero para mim? Por isso que eu preciso, por vezes, colocar no papel. Eu tenho que pôr no papel o que eu quero para mim. Quais as características que um relacionamento amoroso deveria ter? Quais as características que o meu pretendente deveria ter? E eu coloco lá. Agora, eu pego uma outra folha, pego um outro papel e coloco quais características esta pessoa tem. Aí eu vou ver se se as características que eu coloquei dele aqui combina com o outro papel que eu coloquei. Quais características o meu pretendente deveria ter? E eu vejo se tem relação. Ah, não tem. Tudo que eu quero é o que ele tem. Ah, bom, então não tem que reclamar. Então tá reclamando do quê? Se você quer um biscateiro, galinha, que fica com todo mundo e não te dá a menor atenção, você é só mais uma das que ele pega, então não tem por que reclamar. Deveria soltar rojão, então. Né? Deveria, fogos de artifício. Fazer uma placa em homenagem a ele e entregar para ele. Agora, se isso me deixa infeliz, se isso me faz mal, se isso me deixa até uma pessoa ansiosa, eu fico ansiosa, porque eu gostaria que ele ficasse comigo. Aí eu vejo o celular dele chegando mensagem de um monte de mulher, fico sabendo que ele ficou com a fulana. A outra vem aqui no próprio trabalho, vem procurar, quero falar com fulano de tal, não sei o quê. Você é sócia dele. Então, eu vejo isso. Tudo isso me gera mal-estar, tudo isso me desperta crises de ansiedade, frustração. Então, me parece que essa pessoa não corresponde a algo que eu gostaria de ter. E o que eu vivo com ele, o que me traz? Coloque no papel. O que eu estou vivendo com ele desperta o que em mim? Desperta paixão, desperta desejo. Não, bem. O que tudo isso, essa paixão, esse desejo estão provocando em mim? Ansiedade, mal-estar, crises de choro. Me sinto impotente, me sinto inferiorizada cada vez que eu vejo ele com outras pessoas, saindo com outras pessoas. Me sinto inferiorizada, me sinto um lixo. Né? Então, o que tudo isso está causando em mim? Então, e a hora que eu olho? E ele? Como que ele está? Ele está ótimo, bem, lindo, maravilhoso, se sentindo gostosão. Quem tem a perder com tudo isso? É a hora que, tá vendo? Eu tenho que ir colocando no papel. Por que colocar no papel? Porque quando eu coloco no papel eu visualizo. É igual a pessoa que está passando por perrengue financeiro. A conta dela, ela sempre fecha no vermelho. Coloque no papel. Quantos são os meus ganhos? Que tipo de entrada de dinheiro tem? E as saídas? A hora que eu visualizo no papel quanto entra, quanto sai, por que está saindo? Onde eu posso cortar? De que forma eu posso cortar? Não, isso não tem como cortar, mas existe possibilidade de eu reduzir? Eu coloco no papel. Aí a coisa ganha forma. Por isso que eu estou falando da importância de colocar tudo isso no papel, que aí eu começo a ativar o meu modo racional. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.